O mestre na capoeira, por Mestre Jean Pangolin. O atrevimento de falar sobre a figura do mestre na capoeira não é tarefa fácil, pois, para mim, essa é uma condição conceitual fluida, que foi sendo alterada em mim de tempos em tempos. Atualmente o que consigo perceber internamente sobre o tema é uma sensação constante de incompletude e uma necessidade enorme de aprender com os mais antigos sobre essa arte controversa. Contudo, mesmo entendendo os limites de qualquer explicação sobre o assunto, pretendo destacar nesse texto princípios estruturantes para a formação de um bom mestre de capoeira, focando na dimensão conceitual, saber, procedimental, fazer, e atitudinal, ser. A importância do mestre de capoeira no domínio dos conceitos culturais. A capoeira é muito mais do que uma luta, um jogo ou uma manifestação esportiva, ela é uma expressão cultural profundamente enraizada na história do povo brasileiro, especialmente na trajetória dos africanos escravizados e seus descendentes. Nesse contexto, o mestre de capoeira assume um papel fundamental não apenas como transmissor de técnicas e movimentos, mas também como guardião e multiplicador do conhecimento cultural e histórico que permeia essa arte. Para construir um saber sólido sobre a capoeira, é essencial que o mestre domine conceitos culturais que vão além da prática corporal. Isso, pois a compreensão do contexto histórico da capoeira permite que o mestre ensine seus alunos com embasamento e sensibilidade, valorizando as resistências e lutas dos antepassados. Neste sentido, conhecer a história dos quilombos, os fundamentos da capoeira, a importância da oralidade e a relação da capoeira com outros elementos da cultura popular fortalece a identidade e a tradição dessa prática. Além disso, o mestre precisa dominar os aspectos musicais e linguísticos da capoeira, considerando as ladainhas, quadras, chulas e corridos, que carregam ensinamentos, memórias e mensagens codificadas, refletindo as experiências dos antigos mestres e suas vivências. Neste sentido, ao compreender o significado das cantigas, o mestre consegue transmitir aos alunos a essência da capoeira, promovendo um aprendizado mais profundo e significativo. A capoeira, mais do que uma manifestação cultural, carrega em si uma forte conexão com a ancestralidade afro-brasileira, e dentro desse universo, o mestre de capoeira desempenha um papel central na manutenção e construção dos saberes, não apenas técnicos, mas também históricos. Desta forma, a ritualística presente na roda de capoeira, como o respeito ao berimbau, a abertura da roda e os cânticos de ladainha, reforça a conexão com os ancestrais e perpetua os valores comunitários. Neste sentido, o mestre orienta seus alunos não apenas no aprendizado técnico, mas também no entendimento dessa espiritualidade, respeitando os elementos simbólicos e rituais que fazem parte da tradição. Outro ponto crucial é a relação entre capoeira e identidade cultural, pois o mestre deve atuar como um facilitador do processo de reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira, combatendo estereótipos e promovendo a inclusão social, pois dessa forma, a capoeira se torna um instrumento de empoderamento, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados na preservação de suas raízes. O conhecimento cultural permite que o mestre de capoeira estabeleça pontes entre a tradição e a contemporaneidade, adaptando-se às mudanças sociais sem perder a essência da arte, garantindo a continuidade da capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, perpetuando sua história, valores e significados para as futuras gerações. Assim, a presença do mestre de capoeira é fundamental para que essa arte continue viva, mantendo sua essência e fortalecendo os laços entre passado, presente e futuro, pois ele é a ponte entre a história e a nova geração, garantindo que a capoeira permaneça um instrumento de resistência, identidade e conexão com as raízes afro-brasileiras. O conhecimento do fazer. O mestre de capoeira carrega consigo um legado que vai muito além da habilidade física, pois seu papel não se resume a demonstrar movimentos com destreza, mas a construir o conhecimento a partir daquilo que foi adquirido ao longo de uma vida dedicada à arte.
Neste sentido, mesmo quando a idade já não permite a execução plena das acrobacias e golpes, a vivência de quem já fez, experimentou e compreendeu os fundamentos da capoeira continua sendo um dos pilares mais valiosos para a formação dos alunos. O verdadeiro saber do mestre está na experiência acumulada, pois ele conhece o jogo, entende as malícias, os ritmos, a história e a essência da capoeira, pois ele já sentiu a vibração da roda, enfrentou desafios, ensinou e aprendeu com gerações de capoeiristas. Seu olhar treinado capta detalhes que um praticante menos experiente talvez não perceba, orientando com precisão e sabedoria. Além disso, a capoeira não é apenas o movimento do corpo, mas também a musicalidade, a filosofia e a cultura que a envolvem, portanto o mestre que já não salta, esquiva ou aplica golpes como antes, ainda pode tocar o berimbau, puxar o canto certo para a roda, corrigir a postura de um aluno ou contar uma história que ensina mais do que qualquer movimento. A tradição oral da capoeira se mantém viva justamente porque os mestres, mesmo com o passar do tempo, continuam sendo referências, considerando que eles ajudam a estruturar o caráter dos discípulos e garantem que a essência da capoeira não se perca, passando adiante não só a técnica, mas também os valores de respeito, disciplina e resistência que sempre fizeram parte dessa arte. Ser mestre é mais do que executar, é saber fazer e, mais ainda, saber ensinar, pois o corpo pode até perder a agilidade, mas o conhecimento e a sabedoria de quem já viveu a capoeira permanecem, fazendo do mestre um elo essencial na preservação dessa rica tradição. O mestre de capoeira, guardião da tradição e exemplo de vida. A capoeira é mais do que um jogo, uma luta ou uma dança, pois ela é uma filosofia de vida, um legado cultural e um caminho de resistência e transformação. Assim, nesse contexto, o mestre de capoeira ocupa um lugar sagrado, pois ele não é apenas um professor, mas um líder e um exemplo a ser seguido. Ser mestre não se resume a ensinar golpes, movimentos e toques de berimbau, pois mais do que isso, ele deve carregar em sua postura os valores que a capoeira ensina: respeito, humildade, disciplina, malícia, inteligência e acima de tudo, a generosidade de compartilhar conhecimento sem vaidade. O verdadeiro mestre de capoeira entende que a roda não se sustenta apenas na força física, mas na energia que circula entre os capoeiristas, pois ele sabe que sua palavra pode erguer ou derrubar um aluno, que seu comportamento inspira ou desencoraja, e que seu compromisso com a tradição influencia gerações. Ser capoeira em sua essência é saber jogar dentro e fora da roda, sabendo usar a mandinga não para enganar, mas para sobreviver e evoluir. É saber gingar diante dos desafios da vida, sem perder a raiz e o respeito. O mestre, mais do que ninguém, deve encarnar essa verdade. Por isso, um mestre de capoeira deve ser alguém de boas atitudes, pois ele não apenas ensina a capoeira, ele a representa, pois seu exemplo molda o caráter dos mais novos, fortalece a comunidade e mantém viva a essência dessa arte que é luta, cultura e história. Ser mestre é ser espelho, sendo esse reflexo sempre de honra, sabedoria e respeito, para que a capoeira continue a se espalhar como herança viva de força e liberdade. O tempo para a mestria. Ser mestre de capoeira não é simplesmente uma questão de tempo de prática, mas sim da profundidade e qualidade das experiências vividas dentro da arte, pois o tempo cronológico, por si só, não transforma alguém em mestre, considerando que aquilo que realmente importa é como esse tempo foi utilizado, as aprendizagens adquiridas, os desafios superados e as contribuições feitas para a capoeira e sua comunidade. A capoeira é uma expressão cultural rica, que envolve não apenas a luta e a música, mas também a construção de valores, história e filosofia, portanto um mestre se forma na vivência, na dedicação ao ensino, na capacidade de inspirar e transformar pessoas. Assim, alguém pode passar décadas praticando sem, no entanto, desenvolver a maturidade e a visão necessárias para a maestria. Por outro lado, há aqueles que, em um período menor, acumulam experiências intensas, mergulham profundamente na arte e demonstram um entendimento que vai além do simples passar dos anos. Ser mestre é reconhecer e respeitar a tradição, mas também contribuir para sua continuidade e evolução,
tendo responsabilidade sobre os ensinamentos passados adiante e sobre o impacto que se causa dentro e fora da roda, entendendo que a capoeira não se mede apenas em anos, mas na riqueza das vivências e no legado que se constrói. O respeito ao mestre. O respeito ao mestre vai além da obediência às suas instruções, pois significa reconhecer sua experiência, valorizar seu papel dentro da comunidade e entender que ele carrega consigo não apenas técnicas de jogo, mas também a história, a musicalidade e a filosofia dessa manifestação cultural brasileira, sendo uma biblioteca viva da cultura da capoeira. A capoeira é mais do que uma luta, é um patrimônio que atravessa gerações, e o mestre é aquele que mantém essa tradição viva, ensinando não apenas golpes e movimentos, mas também ensinamentos sobre ética, respeito e coletividade, pois ele ensina que a capoeira não é apenas um jogo físico, mas uma expressão de resistência e identidade. No entanto, para que um mestre exerça sua mestria com legitimidade, é fundamental que ele tenha lastro, ou seja, um sólido alicerce que sustente sua prática e ensino, pois o lastro de um mestre de capoeira não se resume apenas ao tempo de prática ou ao reconhecimento social, considerando que ele é construído por meio da vivência, do aprendizado contínuo e da conexão com a tradição. Sem lastro, a mestria se torna vazia, e a capoeira corre o risco de perder sua profundidade e autenticidade. Portanto, ser mestre não é apenas deter um título, mas carregar consigo a responsabilidade de manter viva uma tradição que ecoa os ritmos dos tambores, os cânticos da resistência e os golpes que contam a história de um povo. O verdadeiro mestre de capoeira é aquele cuja maestria é sustentada por um lastro forte, sólido e legítimo, garantindo que a capoeira continue a ser uma arte de luta, liberdade e cultura para as futuras gerações, assegurando para si e para a própria capoeira a garantia do respeito de todos. Respeitar o mestre é também respeitar a própria capoeira, pois significa reconhecer o esforço daqueles que vieram antes, abrir-se para o aprendizado contínuo e contribuir para que a capoeira continue sendo um símbolo de força, cultura e união. Neste sentido, é fundamental que cada capoeirista, seja iniciante ou experiente, compreenda que a figura do mestre é um pilar essencial nessa arte-luta e que sem respeito não há crescimento emancipatório dentro da roda da vida. Conclusões. A formação de novos mestres de capoeira é um processo que exige responsabilidade, dedicação e compromisso com a preservação da cultura, dos valores e da tradição dessa arte, pois o cuidado na preparação desses mestres é essencial, considerando que eles serão os pilares que sustentarão o legado da capoeira, garantindo que suas raízes históricas, filosóficas e técnicas sejam construídas pedagogicamente de forma autêntica e respeitosa. Além de ensinar movimentos e cantigas, um mestre tem o papel de educador, orientador e guardião da identidade da capoeira, pois seu impacto ultrapassa os limites da roda, influenciando diretamente a construção de cidadãos conscientes, autônomos, criativos e resilientes. Portanto, investir na formação de mestres qualificados não é apenas garantir a continuidade da capoeira, mas também contribuir para o desenvolvimento de futuras gerações que terão nessa arte um caminho de resistência, expressão e transformação social. Este foi um pequeno trecho de um estudo de mestre Jean Pangolin sobre a importância do mestre na capoeira. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe e receba estudos, vídeos e matérias sobre nossa arte, a capoeira. Muito obrigado e um forte abraço do Mestre Canário.